Ei, Liu, você já ouviu falar do Osamu Tezuka, né? Ele é aquele cara do Astro Boy, né? Exatamente. Osamu Tezuka é considerado o pai do mangá moderno e fez muita coisa importante na cultura pop japonesa. Ele nasceu em 1928, em Osaka, e desde pequeno adorava desenhar. Mas você sabia que ele quase seguiu outra carreira? Outra carreira? Tipo, vendedor de mangás? Não. Ele quase foi médico. Tezuka estudou medicina e até se formou, mas no final decidiu largar tudo para seguir sua paixão pelo desenho. Isso foi nos anos 1940 e 1950, quando a sociedade japonesa valorizava muito carreiras tradicionais, como medicina. Era uma decisão super arriscada naquela época. Nossa, imagina o que os pais dele pensaram. Largar a medicina para desenhar? Eles devem ter ficado loucos. Pois é, não deve ter sido fácil. Mas Tezuka acreditava que o mangá tinha um potencial enorme para contar histórias profundas e impactantes. Ele queria elevar o mangá de algo apenas para crianças para uma forma de arte respeitada. Uau, então ele foi meio que um revolucionário dos quadrinhos, né? Mas ele só ficava desenhando o tempo todo? Praticamente. Tezuka era conhecido por trabalhar incansavelmente, muitas vezes dormindo só 3 horas por noite. Ele desenvolveu uma técnica mental para imprimir os quadros e diálogos na cabeça, o que permitia que ele desenhasse super rápido sem perder a coesão das histórias. Que doido! Tem uma história interessante sobre ele e o Walt Disney. Em 1964, Tezuka participou da Feira Mundial de Nova York e teve a chance de conhecer o próprio Disney, que era um dos seus grandes ídolos. Disney elogiou o trabalho de Tezuka, especialmente Astro Boy, e até sugeriu uma possível colaboração no futuro. Caramba, imagina só, o cara que criou o Mickey Mouse elogiando o seu trabalho. Ele deve ter ficado todo bobo, né? Com certeza. Tezuka ficou super emocionado, mas também um pouco inseguro, porque achava que ainda tinha muito a aprender. Esse encontro só reforçou o compromisso dele em continuar inovando e criando histórias que marcariam gerações. Goro, o Tezuka não parou em Astro Boy, né? Ele fez outras coisas também, certo? Fez sim, Liu. Além de Astro Boy, ele criou várias outras obras que também são super importantes. Por exemplo, tem Black Jack. É a história de um cirurgião renegado que faz operações milagrosas, mas sempre por um preço alto. As histórias exploram questões éticas e morais, mostrando que a medicina vai além de simples curas. Um médico fora da lei? Parece bem diferente de Astro Boy. Sim, ele é bem misterioso e sempre aparece para resolver casos impossíveis. Outro exemplo é Jungle Taitai, ou Kimba, o Leão Branco. Essa história é sobre um leãozinho que tenta criar um mundo onde humanos e animais possam viver em paz. Foi um dos primeiros animes em cores e tem uma mensagem forte sobre coexistência e respeito à natureza. Ah, já vi algumas imagens desse leãozinho. Parece fofo, mas a história deve ser profunda, né? Muito. E tem também Ribbon no Kishi, conhecido como a Princesa e o Cavaleiro. É sobre uma princesa chamada Safire, que precisa se disfarçar de príncipe para proteger seu reino. Foi um dos primeiros mangás voltados para meninas e misturou ação, romance e aventura de um jeito inovador. Uau, ele realmente sabia criar histórias para todo tipo de público, né? E tudo isso enquanto ele podia ter sido médico. Verdade, Liu. O mundo dos mangás e animes seria bem diferente sem ele. Tezuka realmente mudou tudo com essas histórias. Ainda bem que ele seguiu o coração, né? Senão a gente nunca teria conhecido Astro Boy ou qualquer outra dessas histórias incríveis. Exatamente, Liu. Às vezes, seguir sua paixão, mesmo quando é arriscado, pode levar a resultados incríveis. Tezuka é a prova disso.